Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve a todos os amigos que acompanham o Café com Fla, trazendo informações aqui quentinhas do Flamengo nessas últimas horas, depois dessa vitória importante do Mengão sobre o Grêmio pela Copa do Brasil. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a gente, fortaleça o Café com Fla, beleza? Então, o Flamengo conquistou essa vitória excelente diante do Grêmio na partida de ida da Copa do Brasil por 2-0, com os gols do Gabigol e Thiago Maia. E até poderia ter se convertido em uma goleada. Não fosse o próprio pênalti perdido pelo Gabigol ainda no primeiro tempo e pelos gols perdidos por Pedro na etapa final. Mas não dá para reclamar, ou dá? O técnico Jorge Sampaoli, em entrevista coletiva após a partida, disse que gostaria de ver um placar mais dilatado para o Flamengo, ainda mais depois que o Kahneman foi expulso. O Sampaoli imaginou que o time pudesse ampliar o marcador com a maior facilidade, o que acabou não acontecendo. Segundo o treinador do Flamengo, a partida ainda não está decidida, né? Esse confronto não está decidido e leva consigo o fato de o Grêmio ter jogado bem no Maracanã pelo Brasileiro, ainda que o rubro-negro tenha vencido por 3-0 no jogo, que o goleiro Matheus Cunha, inclusive, foi um dos destaques da partida. Por outro lado, o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, vê a situação bem complicada para o seu time. Também, após a partida, ele praticamente jogou a toalha, elogiando o Flamengo e falando que uma reviravolta no Maracanã é bem difícil, mas não impossível. Abre aspas. Desde já é bastante difícil reverter. Nosso principal objetivo é o Brasileirão. Vamos tentar brigar pelo título. Se não der, vamos buscar a vaga na direta na Libertadores. Fecha aspas para o técnico gremista. O Flamengo, de fato, tem uma boa vantagem para o jogo de volta marcado para o dia 16 de agosto, logo após os jogos da Libertadores. Uma vaga na decisão é tida como certa por muitos torcedores, mas é necessário manter essa combatividade e o ímpeto mostrado no jogo de ontem. Inclusive, sobre a ideia de escolher um campeonato ou outro, o volante Thiago Maia, autor do segundo gol do Flamengo contra o Grêmio, afirmou na zona mista que não existe essa do elenco escolher por uma competição. Mas é bem notório que os jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro estão muito bem abaixo do que a equipe vem fazendo nos confrontos das Copas. O argumento de Thiago Maia de que todos os times do Campeonato Brasileiro entram em campo para vencer o Flamengo a qualquer custo é até válido. Mas é nítida a postura dos atletas dentro de campo em um jogo eliminatório, seja a Copa do Brasil ou também a Libertadores. E um dos motivos para essa dúvida sobre jogos de Copa, jogos do Campeonato Brasileiro, é uma informação trazida pelo jornalista da TV Brasil, Sérgio do Boccagi. Segundo o jornalista, existe um acordo entre os jogadores e o presidente Rodolfo Landim e todo o departamento de futebol de que, em caso de título nas Copas, a ideia é que exista uma divisão da premiação. Ou seja, metade seria pago aos atletas, comissão técnica e para os funcionários, e o restante ficaria com o Flamengo. É bom destacar que, somando as premiações das duas competições, o valor seria de 80 milhões de reais a serem rateados entre os atletas, comissão técnica e funcionários do clube, de maneira proporcional ao salário recebido, como chegou a acontecer em anos anteriores. Caso houvesse essa divisão na premiação do Brasileiro, o valor seria de 12,5 milhões. E você, torcedor, o que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários, é sempre muito importante essa sua interação com a gente aqui no Café com Fla. Agora voltamos a falar sobre as possíveis reforços dessa janela de transferência que se encerra já no dia 2 de agosto, próxima quarta-feira. Ontem o técnico do Zenit, Sergei Semak, confirmou que o Wendel busca por um novo clube. O jogador chegou a passar por exames médicos, vai treinar com a equipe, mas enquanto isso espera com que o agente se negocie com algum clube, e o clube que é mais interessado nesse momento é o Flamengo, mas que tenha que ser aceitável para agradar o clube russo. O Flamengo chegou a enviar uma proposta formal de 13 milhões de euros, cerca de 68 milhões de reais, para contratar o jogador em definitivo. Vale lembrar que o jogador foi negociado com o Zenit, pelo Fluminense, pelo valor de 20 milhões de euros em 2017. Segundo informações do jornal o Globo, os russos gostariam de recuperar o investimento, tentando vendê-lo ao Flamengo pelo mesmo valor. Essa proposta de 13 milhões que o Flamengo ofereceu foi recusada pelo Zenit. Já quanto a Claudinho, o Flamengo ainda sonha com o jogador. O Claudinho já tem alinhado os valores salariais com o clube rubro-negro, mas o Zenit faz esse jogo duro para liberá-lo. A pedida é de 25 milhões de euros, 10 a menos do que o Flamengo ofereceu inicialmente.
Uma das hipóteses de o Flamengo aceitar os valores propostos pelo Zenit é usar uma fatia da possível venda do Matheus França para o futebol inglês. As cenas dos próximos capítulos serão ainda mais tensas e é sempre bom lembrar que a janela de inscrições para as oitavas de final da Libertadores se encerra neste sábado. E do jeito que tá, é muito improvável que o Flamengo consiga tê-los a tempo para esses jogos contra o Olímpia, jogos marcados para as duas próximas quintas-feiras. Agora vamos falar sobre a base. Ontem o Flamengo acertou a transferência do atacante Ryan Lucca, de 20 anos, em definitivo junto ao Fortaleza. Os valores não foram revelados. Quanto aos resultados, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense pelas quartas de final do Brasileiro Sub-20, classificando-se para as semifinais, jogo que foi na quarta-feira. Na partida de ida, o Flamengo havia perdido por 2-1 e conseguiu reverter esse quadro jogando em casa. Os gols do Flamengo foram marcados por Verton, Lohan, Pedrinho e Peterson. Iago ainda perdeu um pênalti para o Flamengo quando o jogo estava 3-1. Na próxima fase, o Flamengo vai enfrentar o Santos. Os jogos devem acontecer nos próximos dias 5 e 12 de agosto, dependendo ainda da confirmação da CBF. O Flamengo fará o primeiro jogo fora de casa e a volta será no Rio de Janeiro. E hoje o Flamengo venceu o Corinthians pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O único gol da partida foi marcado por Menegatti, já no segundo tempo. Com o resultado, o Flamengo chega a 7 pontos e volta à zona de classificação à próxima fase. O próximo jogo do Sub-17 será contra o América Mineiro em Belo Horizonte na próxima quarta-feira, às 15 horas. Pelo Brasileirão, o Flamengo entra em campo neste sábado, às 21 horas, contra o Atlético Mineiro, no estádio Independência. Pode ser o reencontro aí do Alan com o time mineiro, jogador que saiu recentemente lá de Minas Gerais, causando um furdúncio, pode ser assim dizer, com a torcida atleticana. Ainda não se sabe se o jogador vai ser titular, mas é bem provável que ele seja relacionado e vá para Belo Horizonte para esta partida contra a equipe mineira, válida pela 17ª rodada. Ainda dá, gente. Ainda dá para chegar no Botafogo. Eu não descartei esse título ainda não. Eu não descartei esse título do Campeonato Brasileiro. Vai que dá, vai que dá. Mas tem que jogar bem. Tem que jogar bem, principalmente no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se a atuação vai ser pelo menos um pouco do que foi nesse jogo contra o Grêmio, né? Foi uma boa atuação do Flamengo, os destaques principalmente aí para o Wesley, apesar de estar suspenso, ter caído na pilha do Reinaldo, uma boa atuação também do Felipe Luiz, do próprio Thiago Maia, o Everton Ribeiro, há dúvidas, né? Ele jogou bem, mas depois no segundo tempo, depois que o Flamengo fez o gol, mas não chegou a ser o melhor jogador da partida, como alguns veículos trouxeram durante esta quinta-feira, depois da partida. É isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência aqui no Café com Fla. Divulgue esse vídeo, mande para os seus amigos, inscreva-se no canal, é sempre muito importante para ajudar o Café com Fla a crescer e trazer essas informações quentinhas para você, rubro-negro. Valeu, rapaziada, aquele abraço e tchau, tchau.